Olá, trader! Vamos aqui para algumas entradas, algumas operações para realizar o quê? Para realizar aqui o bônus do nosso método milionário. Então, a partir de agora, você vai acompanhar algumas entradas, algumas operações, e desses valores vai para, e é um bônus para alunos do método milionário. Bom, sem muitas delongas, né? Sem muitas delongas, vamos às entradas e às operações. Já está tudo certo aqui. Fazer aqui algumas entradas. Já deu a entrada aqui, bem simples, tá? A expiração é para mais 1 minuto. Deixa só ela computar aqui essas entradas, essas ordens, tá? Então aqui é uma alavancagem para alunos. Nossa, agora deu. Agora o candle já se movimentou muito. E eu quero fazer mais entradas aqui. Mas eu preciso. Bom, enfim, vamos aguardar o final dessa. Vamos aguardar o final dessa aqui. Então, aqui será o bônus para alunos que fazem parte do método milionário, tá? Simplesmente isso. Eu queria dar mais entradas aqui para não ficar uma alavancagem longa. Quero fazer uma alavancagem curta aqui, tá? Daí as primeiras, né, já foram pagas. Tudo ok. Só, infelizmente, eu não aproveitei mais essa entrada. Eu não aproveitei mais ela para já fechar a alavancagem, né? Mas ok. Ok. Vamos ver um outro par aqui se a gente tem alguma oportunidade também. Para quem é novo aqui no canal e não sabe, alunos dos métodos, tá? Aluno dos métodos, eles têm como bônus alavancagens, tá? Tem como bônus alavancagens. E para quem é muito novo aqui no canal e não sabe, as alavancagens elas são feitas, tá? Após revelações. Não é que existe uma fila. Isso já foi explicado desde o começo, né? Mas eu volto a falar porque eu entendo, né? Meu irmão ou irmã vir falar, né, sobre, olha, tá minha situação, etc. Mas foi muito explicado já desde o começo, assim que começou, né? Essa benção do bônus aí do método milionário. Essa semana, parabéns, tá? Parabéns aí. Foram chamados alguns irmãos para a mesa proprietária. Quem é do método milionário também pode participar da mesa proprietária, tá? Foram irmãos e irmãs convidados aí, depois de revelações também, tá? Depois de revelações também, para fazer parte da mesa proprietária. Só observar. Vamos pegar oportunidades sempre com muitos gatilhos, né? Quanto mais gatilho houver para que a gente possa fazer a nossa entrada, muito mais chance nós temos, tá? Em ter a vitória. É isso que eu ensino muito lá. Método M5, método do indicador, né? Método milionário, método Gandalf, método Link. Então, quem já está dentro do método milionário sabe o que eu sempre falo. Olha, a entrada ela pode parecer, não é? Ela pode estar parecendo aquela entrada muito assertiva, né? Mas fica aquela pergunta. Tá, essa entrada aqui tá aparecendo, né? Tá demonstrando que ela será uma entrada muito, mas muito assertiva, ok? Mas essa entrada, ela tem gatilhos suficientes, tá? Que nos faça apertar o botãozinho, né?
de comprar ou vender, ou você que é iniciante, né, tá lendo aqui para cima e para baixo, então você tem que ter vários, assim, na verdade vários, alguns irmãos perguntam assim: "Ah, você fala que tem que ter vários gatilhos". Tá, tudo bem. Mas quantos? Na verdade, você vai colocar na balança, né? Você vai colocar na balança na hora que você vai fazer a ordem de compra ou venda. Você vai fazer o quê? Você vai olhar, né? Analisar dentro dos gatilhos operacionais com que você já opera, certo? Seja, vamos colocar o método milionário, então. Se para aqui já está aberto. Vamos colocar um exemplo, né? Método milionário. Aí você está vendo um gatilho do módulo 1, do módulo 2 e, bom, enfim. Só que, claro, e toda operação, ela tem algo que é contra, né? Ela tem algo que é contra. Olha, pode dar loss por essa razão, pode dar loss por essa razão. Então, você vai colocar uma balança, né? A balança você sabe que ela tem dois lados. Aquela mais antiga, né? Ela tem dois lados. Então, lado 1, vamos colocar que é o contra, né? Que vai dizer para você não fazer aquela entrada, aquela operação. De repente você tem lá um motivo para não comprar, mas você tem 3 motivos para comprar, junto com os gatilhos, né? Então você vai efetuar a compra. É basicamente isso. E é por essa razão que o método milionário ele contém, tá, vários módulos e cada vez mais haverá novos módulos, porque cada módulo é uma técnica diferente da outra e ela faz o quê? Ela tem e traz gatilhos diferentes. Quando você chegar lá no módulo, um exemplo, vamos colocar um exemplo de que o método milionário ele tenha 50 módulos, 50 técnicas, uma diferente da outra, tá? E você viu essas 50, certo? De forma organizada, não vendo de qualquer forma, porque aí não vai ter resultado, né? Aí você vai ter um leque, né? Você vai ter um leque de vários gatilhos operacionais. E ali você vai colocar na balança. Olha, esse aqui não, esse aqui sim, né? Esse aqui na balança, né? Tá muito propício para fazer a venda, tá muito propício para fazer a compra. Ou não clicar também, né? E claro, e é óbvio que você vai estar fazendo tudo isso com gerenciamento, tá? Vai estar fazendo isso com gerenciamento. Você não vai pegar lá simplesmente de forma indisciplinada, certo? De forma indisciplinada, você vai pegar lá e colocar um valor que não se deve colocar. E você sabe, né? Sempre que acontece isso, você sabe quando não se deve colocar. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma expiração maior. O preço andou. Ah, puxa vida. O preço andou antes, mas ainda vai dar tempo, tá? Olha, eu coloquei várias entradas aqui, tá? Não quero que você fique preso a valores, tá? Isso aí é uma coisa que não se deve fazer. Ensino operacional. Quem é do método milionário acaba entendendo, tá? Porque existem tantos gatilhos aqui que nos fazem querer apertar a ordem, né? A única questão aqui, da outra vez eu não consegui colocar várias. Dessa vez agora, meu único detalhe é a questão do... Se ele voltar aqui ainda dá. Porque são 2 minutos, né? Ó.
2013, aqui, ó, a expiração tá aqui, tá? Aqui temos a expiração. Expiração, para quem é muito iniciante, é quando vai acabar o tempo das nossas entradas e operações, tá? Aqui a gente tem várias ordens, aqui a gente tem várias ordens. O preço agora trabalha ao meio, né? Dessas regiões. A entrada, eu queria fazer a entrada muito mais acima, só que quando eu fui pensar em trocar o tempo da expiração, né? Quando eu fui trocar o tempo da expiração, o que que aconteceu, né? Eu perdi o timing, tá? Eu perdi o timing da entrada ali. Mas ela tem que pagar essas aqui, né? E tá bem distante, tem que pagar essas aqui, tá distante. Opa, agora o preço, ele tá fazendo o que de fato é um dever, né? É um dever dele. A gente colocou aqui então, ó, a expiração de 2 minutos, né? E agora a gente está aí colhendo os frutos dessas entradas. Espero que pague aqui tranquilamente, que não tenha. Só aguardar o final dessa. Esse aqui é uma conta negativa da Cotex, tá? Mas não vai lá, né? Volta bonitinho. É uma conta. Isso, muito bem. Uma conta negativa da Cotex, tá? Para fazer valores maiores em opções binárias, você que é iniciante. Para quem já conhece, não preciso falar nada disso, né? Para quem é iniciante, para fazer valores maiores em opções binárias, você precisa operar com contas negativas, tá? Contas normais, a não ser que você coloque, né? Você deposite ali e coloque um capital muito alto, né? E desse capital muito alto, esse muito alto é relativo, né? Mas vamos colocar aí que você colocou 200k. Você colocou 200k, tá? E você está buscando fazer desse 200k 30%, 40% do valor, 50%. Você vai conseguir sacar normalmente, entendeu? Porque você colocou aquele montante, certo? Agora, você pegar e colocar, como por exemplo aqui, eu acredito, eu não tenho uma certeza absoluta, tá? Eu não tenho como colocar uma certeza absoluta, porque eu simplesmente peguei a conta do Neto ali, ele passou para mim aqui, né? Mas eu acredito que ele deve ter colocado aqui no máximo 20k, tá? No máximo foi colocado aqui 20k, porque é uma conta negativa, tá? Porque é conta negativa. E aqui, tá? Tô abrindo aqui novamente para você que ainda não está no método milionário e você tem essa vontade de fazer parte do método milionário. De repente você já faz um tempo aí, né, que vê falando sobre o método milionário, e o método milionário, para você que tem mais tempo aqui no canal, você sabe que o método milionário ele chegou a ficar um bom tempo no investimento, porque aqui é investimento, tá? Quando você entra para o método milionário, você está investindo. Aqui o valor chegou a ser R$ 4.000, tá? Chegou a ser R$ 4.000. Por um tempo ficou fixo o valor de R$ 999,97, certo? E agora está nesse valor aqui. O método do indicador, tá? Para quem também está aí querendo entrar, ainda está nesse valor também, porque o método do indicador também era maior o valor, tá? Ele era bem maior. E, inclusive, o método do indicador eu tenho um apreço muito grande por ele, porque ele também traz primeiro, antes da metodologia, ele traz a questão da mentalidade, tá? Ele tem aí aulas sobre a mentalidade. Aí depois é que você vai ter aqui no método do indicador, já que está aqui eu estou falando dele, né? Você vai ter 3 técnicas, uma diferente da outra e uma técnica bônus para você poder operar e fazer valores, tá? E primeiro aqui,
Primeiro aqui são aulas sobre a mentalidade. A mentalidade é tudo, tá? Mentalidade é tudo. E o método milionário está aqui. Ele já teve um investimento de R$ 4.000. Aí de repente você que nem sabe o que é, você fala assim, tá, mas o que tem nesse método milionário aí? Porque, como assim? É tão falado, tanta gente falando aí. É porque cada módulo dentro do método milionário, ele tem uma técnica diferente da outra. Então você vai ter uma faculdade onde você vai aprender de fato e de uma vez por todas operar nesse mercado de opções binárias. Módulo 1 é uma técnica, módulo 2 é uma técnica diferente do módulo 1. A 3 é o módulo 3 também é outra técnica. Então hoje são 11, tá? Já existe uma nova técnica. Aqui eu estou operando com técnicas diversas, tá? Essas operações que eu fiz agora foram com técnicas diversas, tá? Mas já existe uma nova técnica para opções binárias que tanto que em breve vai ser colocado lá para você, uma técnica rápida e simples, uma técnica rápida e simples. Eu falo simples porque eu não vou falar fácil, porque você tem que estudar e praticar ela, tá? E depois você vai ter aulas do Forex e da B3, tá? Porém, fixa o teu pensamento aí em operar nas opções binárias. Por quê? Porque você consegue colocar um valor pequeno e você fazer valores maiores. Você consegue colocar, por exemplo, R$ 60, né? E de R$ 60, assim como muitos, mas muitos irmãos fazem, tá? A grande maioria faz. Você fazer R$ 60 virarem R$ 1.000. Então, você coloca R$ 60, utilizando o teu conhecimento, algo que você estudou, e você ser capaz de transformar R$ 60 em R$ 1.000, vamos colocar 3 dias, tá? 3 dias, você fazer R$ 1.000, então assim, é fantástico. Mas é claro, vai depender do teu esforço, do teu estudo e principalmente do teu preparo mental, psicológico. Você tem que ter uma mentalidade muito voltada para esse mercado, porque é um mercado de renda variável. Variável. Não é renda fixa, que você coloca lá um valor, né? Como tem algumas pessoas, elas colocam R$ 1 milhão em renda fixa e no mês aí ela vai depender do que ela vai colocar, né? Ela pode estar tirando no mês R$ 4.000 e algumas pessoas que já entendem mais e tem um bom consultor financeiro, com R$ 1 milhão, algumas pessoas conseguem chegar aí a um valor estimado de R$ 6.000, uma faixa assim, tá? Aí é renda fixa, né? Mas vamos lá, se você é uma pessoa que já entende de mercados, uma pessoa que já opera, né? Você faz dinheiro, você aprendeu a fazer dinheiro e você tem em uma das suas contas bancárias R$ 1 milhão para investimentos, você iria se contentar ganhando de 4 a 6 mil renda fixa, ou você iria pegar esse R$ 1 milhão com disciplina e com muito gerenciamento, fazer esse dinheiro aí rentabilizar, nossa, muito, mas muito mais. Claro que, de repente, agora, na sua situação financeira, cansaço também, né? Psicológico, você pensar, poxa, se eu tivesse 1 milhão, ele me rendesse 4.000, 6.000 reais no mês, sem que eu fizesse nada, né? Ficasse só na rede ali, tomando um chimarrão, um tereré. Um exemplo, tá? De repente, para algumas pessoas iria fazer sentido, né? Para algumas pessoas iria fazer sentido, porque tem um cansaço, um estresse, né? Mas vamos lá, R$ 1 milhão para quem sabe trabalhar com investimentos de forma disciplinada, nossa, vai transformar e vai viver de forma abundante, tá? E vai viver de forma abundante, porque vamos lá também, só para, já que eu entrei nesse assunto, né? Quantas e quantas pessoas que ganham na Mega Sena e dentro de 3, 4, 5 anos perdem exatamente tudo e ficam com dívidas? Veja que muitas vezes é milhões e algumas vezes a pessoa ganhou sozinha lá um prêmio de R$ 300 milhões, né?
para algumas pessoas pensar 300 milhões de reais é muita coisa. Acha que é muita coisa, né? Porque tem contas e boletos ali, né? R$ 1.000 já faria diferença na vida, e pensar em 300 milhões, mas quando não é gerenciado e não é trabalhado com disciplina, acaba. Por que eu falo isso? Porque eu conheço várias pessoas que colocaram, né, R$ 1 milhão assim parado para ter esse rendimento, mas aí as contas, os gastos, eles aumentam. Ah, eu ganho 4 mil fixo todo mês, então eu vou fazer uma viagem, eu vou aqui, eu vou ali. Ah, o banco me deu um cartão, eu vou usar. E passados 6 meses, 7 meses, né, o gasto ou faturas e boletos dessa pessoa, ela está em torno aí de quase R$ 10.000. Aí você que está aqui agora pode falar assim, não, mas eu não, professor, eu jamais iria fazer isso. Se eu ganhasse 5, 6 mil reais, né, com R$ 1 milhão investidos, nossa. Mas hoje, você ganhando, com todo o respeito do mundo, tá? Ganhando cerca de 4 a 5 mil reais por mês, você tá cheio de contas e boletos porque você foi irresponsável nas contas que você tem. Então, como é que você vai administrar R$ 1 milhão lá parado que você teria, né? Para rentabilizar de 4 a 6 mil reais? Não. Iria de novo ruir esse valor aí. Por quê? Porque você não está psicologicamente preparado para isso. Então tem que se preparar. E o principal disso é disciplina. É a disciplina, tá? Recebi R$ 5.000 mês, né? Eu pago aluguel, tá? Pago aluguel. Eu vou morar em uma casa que é muito caro esse aluguel, ou eu vou escolher, né, uma casa onde esses R$ 5.000 comporta. Aí de repente você vai dizer assim, calma, mas professor, a gente tem que acreditar, tem que ter fé, a gente tem que almejar o melhor. É claro, é óbvio, né? Viver a prosperidade, é claro. Mas se não tiver disciplina nisso, como é que vai ter depois, né? Então, quer viver um luxo que não pode pagar ainda, não pode pagar agora, né? Então colocar no papel, pensar de forma correta para fazer o certo, né? Uma casa mais simples agora, né? Uma casa mais simples agora, certo? Um carro mais simples também, né? Vai ter um gasto menor com esse carro, com esse veículo, certo? Porque veículo é gasto, né? Então, vai comer melhor, vai chegar o final de semana, vai estar com a família, né? Ou na semana mesmo, porque quem é trader não tem final de semana, né? Quem é trader todo dia é final de semana. Um exemplo, tá? Mas vamos supor que você tá naquilo do final de semana ainda. Vai chegar o final de semana, tá ganhando lá R$ 5.000 ou 8.000 que seja, mas não tá disciplinado com teus ganhos, né? Quer morar numa casa muito cara, quer manter um carro muito caro, roupas muito caras, né? Não vai bater a conta, né? Não vai bater a conta. Então, vai acabar que não vai conseguir viajar, não vai comer bem, mas aí é porque não está tendo um gerenciamento. Isso impacta diretamente nas operações. Você coloca de repente na corretora R$ 1.000, aí você sabe, né, irmão, irmã, que é possível fazer R$ 10.000. É muito possível fazer R$ 10.000 no mesmo dia, né? Mas é claro, cuidar aí para não ter problema com a conta na corretora. Mas eu estou colocando o exemplo, você sabe que é capaz de fazer. Aí você até pode chegar a fazer R$ 10.000, né? Fez lá R$ 10.000, sacou aquele valor, mas se não tiver um gerenciamento, uma disciplina, vai ruir, vai acabar aquele dinheiro. Mas o que acontece na maioria das vezes é colocar R$ 1.000 no começo, fazer operações bem certinhas ali, né? Bem tranquilas, mas depois ir lá e fazer entrada maior, de valor maior, não gerenciando aquele capital ali, né? Então, o gerenciamento ele vem do teu dia a dia. Ele vem do dia a dia. Ah, mas uma época da minha vida eu ganhava R$ 20.000. A minha compra do mês ela não passava, ela era R$ 3.000, porque eu comprava tudo que era de bom para a gente se alimentar. Eu ganhava 20 mil, R$ 3.000 para alimento, fora o que a gente saía, né? Mas era naquela época de 20, de repente agora você está tendo uma renda de R$ 5.000 e você quer viver como se estivesse ganhando 20.
Não é ainda a hora e nem o momento. Acreditando e sabendo que vai acontecer a virada de chave de viver uma vida plena, abundante, né? Que vai transbordar. Mas o agora é o que vai fazer você colher amanhã. Se você pega R$ 1.000 hoje e você acaba com ele hoje, né? Não gerenciando ele, e amanhã? E depois? Ah, porque eu tenho muito boleto para pagar. Por quê? O que foi feito fora do gerenciamento da tua vida que você paga tantos boletos? Ah, porque eu peguei dinheiro com a agiota na hora do desespero. Você fala isso, professor, porque você não sabe, viu? Mas ninguém ia me socorrer, tive que recorrer a um agiota. Tá errado, você sabe que ele é errado até no dia que você foi pegar, né? E os juros vêm cada vez maiores, né? E é perigoso, fora o risco, né? Eu não gosto nem de falar disso, mas não se deve fazer isso. Não se deve fazer isso. Ah, professor, então o que eu devo fazer então? Coloca na corretora, opções binárias, aceita R$ 100, R$ 50. Vai fazendo uma operação, 2 operações por dia, já que você não tem ainda disciplina, tá? Porque quem é do método milionário, eu sei que operar sabe. Só quem entrou no método milionário, não viu nenhum método, não viu nenhuma técnica, não estudou nada, não sabe mesmo, porque só, né, pegou para estar ali. Agora, quem estudou sabe operar. O que está faltando é o gerenciamento, tá? E claro, agregar as técnicas, ou se não agregar as técnicas, uma delas, falar essa técnica aqui. Eu vou ficar com essa técnica aqui até eu extrair o valor dela. Pronto, tá ali, né? A técnica do módulo 2, ela é muito simples, tá? A técnica do módulo 2, ela é bem simples. Tem loss, tá? Mas ela tem muito mais acerto e ela é simples. Claro, tem que estudar, tem que treinar, né? Mas é uma questão de... Agora me fugiu a palavra da minha mente aqui. Mas é uma questão de colocar, sabe, de ter uma opinião fixa. Eu vou estudar essa técnica aqui, ou eu quero agregar todas as técnicas para que eu possa ter um entendimento maior, né, perante ao gráfico das operações, e eu vou gerenciar. Eu tenho que pagar boleto, minha esposa, minha noiva, minha namorada, minha família, eu comigo mesmo estou me cobrando. Nossa, mas eu tenho muita dívida. O que adianta ganhar agora R$ 20? Não adianta de nada. Adianta, nossa, se você se disciplinar a ganhar R$ 20 dia, 25, 30, R$ 50 dia, parar, estudar, e todo dia você fazer isso, a tua mente ela vai se blindar. E você vai entender tudo que eu falo aqui, porque fica, né, sem muito entendimento. Porque aí você vai estar criando um hábito poderosíssimo dentro da sua mentalidade. E quando você for conversar com alguém que é trader, conversa com um trader que é positivo. Não fica conversando muito com um trader que fica, porque eu tô nesse negócio aqui, mas vai dar errado. Eu tô aqui para tentar só, porque eu já sei que nem vai dar certo. Eu tô aqui porque, sabe, eu tô aqui me aventurando, né? Porque eu sei que corretor de opções binárias bloqueia, porque não dá para sacar, porque isso, porque aquilo. Não, se afasta. Ora por essa pessoa, mas não adianta, porque uma maçã podre, ela vai infectar, não tem jeito. Não tô falando para você não amar o próximo, para você fazer decepção de pessoas. Claro que não, não é isso. Não é você pegar para a pessoa chegar e falar, não quero você na minha vida, porque você é uma maçã podre. Claro que não é isso. Mas é você passar a conviver com pessoas que pensam positivo. Eu não estou ganhando aqui agora, mas eu vou ganhar. Eu tenho tanta fé nisso aqui. Eu vou dar certo. Eu vou conseguir. Isso, porque um vai ajudar o outro. Um vai alavancar o outro. É isso que tem que ter também, né? E é bíblico, tá? Então, vamos orar por todos, né? E sempre carregar uma energia positiva para a gente estar com pessoas assim, né? Porque é complicado, é uma realidade. É uma realidade, porque se você pegar um dia de loss e você tem um grupo de amigos, WhatsApp, na vida real, pessoal sua ali, no dia a dia, que opera também, e levou loss também, e já é negativo, pronto, acabou.
sabe? Tudo vai ser mentira, nada vai ser verdade. As corretoras elas só enganam, elas nunca pagam. Quando você entra para operar, ela sabe que é você e ela vai dar loss para você. E aí a tua cabeça vai ficar só inundada disso, vai ficar inundada de coisas negativas. Então, fica no positivo, compactue com pessoas positivas, ore por todos, ame a todos, né? Continue acreditando que o teu momento vai chegar. Quando, professor? Isso é algo pessoal. É muito de cada um. É muito de cada um, sabe? Teve um irmão, para terminar aqui, que ele entrou no método milionário faz um bom tempo. E antes dele entrar no método milionário, ele orou, né? Fez a oração dele. E ele dizia: Senhor, me mostra se isso aí não é uma coisa certa. Se não for, me mostra, porque eu não vou fazer mais parte, não quero mais operar isso. E muito menos entrar para esse método milionário aí. Aí foi quando veio a revelação para ele. Ele foi revelado, veio, falou, conversou, né? Da revelação dele. E ele operou, teve sucesso nas operações, né? E ok. Chegou um tempo que ele convivendo com pessoas, né, mundanas. Quando falam mundanas, pessoas que só falam de coisas da carne. Ele me falou isso depois. E ele começou a não ser mais quem ele era, né? E também parou de estudar. Só operava. Já acreditava que sabia tudo, né? Chegou um tempo que ele perdeu o capital que ele tinha, né, reservado para operar, e daí ele não voltou mais a operar porque estava sem capital, desacreditou, voltou para a CLT, porque ele não estava mais na CLT, tinha saído, voltou para a CLT. Não tem nada de errado nisso, não, tá? Estou falando que você é trader, né? Se você está aqui, você quer ser trader e você quer ter uma vida liberta, de liberdade, né? E ele voltou para a CLT e tudo mais, esse irmão, e foi quando ele se afastou também, né, de Deus. Aí foi, voltou, né? Quando fala voltou, né? Voltou para uma religião, voltou para Deus. Ele volta a orar, né? Nossa, maravilhas mesmo. E ele veio um dia chorando, né? Falando assim, poxa vida, né? Eu fui muito teimoso porque foi revelado para mim. A revelação, ela é única, ela é verdadeira, ela é como água, ela é pura. Foi revelado. E eu deixei tudo aquilo para trás. Aí eu falei, irmão, foi revelado, não foi? Quem errou foi o irmão, não foi? Foi eu que errei. Então o irmão foi pro mundo, coisas mundanas, né? Teve lá a tua experiência, que nada bom foi, nenhum proveito teve. E agora você continua vivo, continua, né? Tá aqui. Você tem novas chances de fazer o correto. Tá nas suas mãos. Aí ele, mas eu tenho acesso ainda? Claro, é vitalício. Ele foi lá, voltou a estudar, voltou a praticar, tava sem nenhum valor para poder colocar para operar, né? Nem R$ 60 ele tinha. Mas foi, que de tanto ele falar em opções binárias, lá no trabalho dele, os irmãos lá, né, fizeram uma festa para ele, surpresa, né? Simples, mas muito linda, maravilhosa, feita de coração, e fizeram uma vaquinha para ele na época. E uma vaquinha que não deu nem R$ 500. Que eles falaram para ele para ele voltar a operar, porque ele via falando, não, tem que voltar a operar, vou voltar a operar, porque aquele mercado, ele contava como é que a vida dele foi, né, quando ele estava operando, que ele estava viajando, trocou de carro e tudo mais. E esses amigos, né, acreditavam nele, no começo duvidavam, né, mas depois viram que era uma realidade mesmo. Aí de tanto ele falar, e uma pessoa muito, um coração muito bom, né, essa vaquinha foi feita para ele e ele então pegou e na hora falou: bom, eu tenho quase 500, então agora eu vou arredondar para 500. Arredondou para R$ 500. Foi na corretora, colocou R$ 100. Ele não colocou todos os R$ 500, né? Porque faltou um pouquinho lá para 500, aí foi arredondado lá. E ele colocou R$ 100 e o primeiro R$ 100 ele não chegou a quebrar os R$ 100, mas ele deu uma diminuída muito boa, né, desses R$ 100 aí. Mas foi lá, operou. Eu não vou lembrar do valor exato, tá? Não adianta agora eu querer lembrar do valor exato, porque faz muito tempo isso. Mas eu me lembro que ele fez cerca de 150 a R$ 180. Ele passou, né? E ele pediu saque. Pediu o saque do valor para ele poder sentir aquela
euforia boa, né? Aquele entusiasmo de poder ter o saque. E ali começou novamente, né? Ele esperançoso, pé no chão, disciplina de gerenciamento, estudando as técnicas. E eu sei que por último, faz tempo, muito tempo isso. Eu sei que por último ele chegou a colocar R$ 500, mas não foi mais os R$ 500 dos amigos. Era ganhos que ele tinha, né? Ele colocou 500 para poder chegar a fazer R$ 3.000, R$ 3.200 na semana, né? Na semana, operando todo dia para fazer na semana. Eu sei que ele bateu aquela meta, ele não saiu do trabalho, ficou um bom tempo naquele trabalho, né? Porque ele passou por muitas coisas. E ele continuou operando. Aí, quando ele chegou a ter um montante de R$ 5.000 de capital, R$ 5.000 de capital para operar, aí foi quando ele começou a cogitar a ideia de só operar novamente, porque ele sabia do potencial dele, né? Ele já havia vivido a experiência positiva. E ele comentou assim: olha, professor, quando chegar a R$ 15.000 que eu tiver de capital, aí eu vou me demitir. Porque eu vou levantar 15 mil, eu não vou pegar e colocar 15 mil, né? Eu não vou ter 15 mil porque eu fiz um empréstimo, porque eu peguei de agiota, porque. Não. Eu vou operando até. Aí chegou que ele fez, como é renda variável, até passou de 15, porque ele fazia algumas operações de SORs, etc e tal, alavancagens de algumas contas, né? Eu sei que ele chegou a ter aí quase 18, bateu 18, assim, que foi de 12 para 18, porque teve alavancado e tudo mais. E ele falava pro patrão dele da época, falava, olha, assim que eu fizer acontecer isso, eu vou me demitir, porque eu vou viver disso aqui, eu vou viver disso aqui. Ele é uma pessoa de muita opinião, né? E ele chegou nesse montante, o patrão dele falou assim, fica tranquilo que a gente vai fazer um acerto aí, né? Fizeram um acerto lá entre eles. Já faz tempo isso. E ele hoje... Bom, hoje, exatamente agora, eu não sei, tá? Não tem como falar agora, nesse momento da vida dele. Mas eu já me recordo que ele tinha chegado a ter um capital de R$ 50.000 e ele utilizava esse capital, né, para fazer as operações. Só que tem um porém, né? Não é que ele colocava na corretora R$ 50.000. Ele tinha uma conta bancária específica em que ele deixava lá R$ 50.000. E ele colocava entre 500 e R$ 1.000 na corretora para operar, com um objetivo, entendeu? E os 50 é o capital de giro, né? Como ele dizia, aqui é como se fosse a minha empresa. A minha empresa hoje tem R$ 50.000. E eu faço o gerenciamento dessa empresa. E nessa conta aqui, eu não pego dinheiro para minha vida dos 50 mil, só lucratividade. E a lucratividade, ele pegava cerca de 35%, se eu não me engano, que é para a vida dele, para ele viver. Tem que ter isso, né? Se você não faz isso, tá errado, tem que fazer isso. Mas ele começou do nada, ele não tinha R$ 60. A vaquinha dos amigos dele fez com que ele se alavancasse, né? E aí, quando tem oportunidade de falar com esse irmão, ele fala: irmão, aquilo tudo era verdade, né? Porque foi revelado para entrar pro método. Se foi revelado, então não tem nada que vai fazer com que eu não prospere. Só mesmo eu, que ele que errou naquele tempo lá, né? Foi pro mundo da carne, nossa, foi bem complicado. Então é isso, irmãos. Então tenha fé, acredite que você também irá viver a prosperidade na sua vida e ser dono e dono do teu tempo, tá? Mas para isso você precisa estudar, você precisa praticar, ter disciplina, acreditar que você vai também conseguir. Se mantenha na fé, se mantenha em paz e sempre tenha na tua mentalidade: Jesus ama você.